está em casa, o Vida Saudável está no ar, mais uma vez sendo realizado respeitando devidamente os protocolos sanitários e o distanciamento social. Por isso, as nossas entrevistas seguem sendo gravadas, de forma virtual. Olha, essa pandemia do novo coronavírus ainda está bem longe de acabar. Mas aqui no Rio Grande do Norte já se começou a flexibilização das atividades econômicas. E tem muita gente comemorando o retorno das academias e centros de educação física. É isso que a gente vai falar no programa de hoje, os cuidados necessários nesse retorno. E você não pode perder cada detalhe que a gente vai dar aqui para você, tá bom? Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Bom, nesse primeiro bloco você vai conhecer a história de Carol Nóbrega, nutricionista, que ficou sem fazer exercício físico nas academias durante esses 4 meses, teve que se virar em casa e está comemorando aí o retorno das atividades. Olha, nessa pandemia, muita gente teve que se virar para manter a forma, E o exercício físico, até porque quem fica sem fazer acaba caindo também na abstinência, porque o corpo pede, essa produção de serotonina, o fortalecimento dos músculos. Quem já tem uma rotina aí adequada ao exercício físico sofreu bastante nesse tempo que as academias ficaram fechadas, e uma dessas pessoas é aqui, Carol Nóbrega, nutricionista, que está aqui conosco no Vida Saudável. Tudo bom, Carol? Tudo ótimo, Luísa. Estamos aqui sobreviventes, agora melhorando, Melhorando. Como é que foi esse tempo longe aí, da prática diária de exercício? Lu, foi sofrido, viu? Foi sofrido. Eu fazia 6 vezes por semana exercício. Era uma coisa que eu tinha por questões até de saúde mental mesmo, sabe? Então eu ia de segunda a sábado, tinha uma rotina bem, separava bem, assim, pacientes, às vezes tinha tudo para ter paciente naquele horário, mas eu dizia, não, esse é meu horário de atividade física. E ainda tinha semana que eu ainda fazia 2 dias extras com o personal para fortalecer o joelho, para ele não me deixar lesionar. Eu dizia, não me deixa faltar o exercício normal. E aí eu achava, como a maioria das pessoas achava em qualquer circunstância, que tipo, eu tenho um controle sobre minha sanidade mental no exercício agora e tá tudo bem, porque só depende de mim e do exercício. Aí vem uma pandemia mundial e faz, não, você não tem controle de nada. Então eu fiquei feito uma louca perdida, tentando fazer exercício em casa. E é engraçado como a gente, enfim, aprendeu a se reinventar, errando, tentando acertar, Pois e aí, era exercício no quarto, era exercício na sala, exercício na garagem. E tipo assim, quando você fazia, aí olhava e fazia, não foi legal. Não supriu. Até encontrar um jeitinho. Até encontrar um jeitinho. E aí, deu. E me diz uma coisa, você teve algum tipo de acompanhamento? Porque é até perigoso, a gente se arriscar fazendo algum tipo de exercício e de repente fazer ter um estiramento, prejudicar algum músculo ou algum osso. Você teve algum acompanhamento nesses tempos que você treinou em casa? No início, não. No início, como assim, a gente errava tentando acertar, então assim, os professores mandavam uma coisa e às vezes você começa a escolher, o que é mais confortável. Lá na academia... Até porque não tem aquela disciplina toda, do que de estar com um profissional na frente. Isso, não tem aquela pressão. Então, o professor, você chega lá na academia, o professor diz, isso e isso, e você tem que fazer. Em casa, você tá, esse não. E aí, acabava que, no início, eu ficava igual umas amigas minhas. Olha, você tem um treino legal hoje? Sabendo que era errado até. Eu sempre falava, gente, você faz um legal hoje para a perna, amanhã você pega outro legal, é para a perna de novo, você pode lesionar, você faz sobrecarga, Como é que tá sendo esse retorno para você? E se você já tem tipo um kit higiene academia, com álcool gel, trocando a máscara, suou, já troca? Isso. Lu, é aquela história, eu sempre falo até para os pacientes aqui, de uma forma geral, mas enfim, a gente tem que buscar ajuda. O que a gente não sabe, o que a gente não tem domínio, a gente tem que buscar ajuda. Então, assim, voltou à academia, você sabe que vai ser, principalmente a questão do joelho, que precisa de fortalecimento, ou seja, aquela musculação mais pesada.
que em casa, com seu próprio peso, já não consegue o efeito. E aí você procura uma ajuda de quê? Primeiro, você vai para uma academia que te passa segurança, né? Então, assim, eu vejo em algumas situações, eu fazia crossfit, ainda não voltei para uma box, porque eu senti que essa parte do online resolve, entendeu? Tá, esse atendimento online. Mas a academia, para o fortalecimento do joelho, eu precisava de uma academia com máquinas. E aí eu fui, encontrei na WM até, que é justamente a forma que eles fizeram de segurança. Você tem uma cabine para entrada, onde eles liberam jato com água e amônia. Você tem uma pessoa colocando, verificando sua temperatura, ela passar álcool gel na sua mão, caso você não tenha passado, ela passar. E você tem os corredores. Eu chego lá, meu corredor é tal. Então eu fico só com aquelas máquinas e não troco com ninguém. E naquele horário. Então eu senti uma segurança também. E por ser uma academia muito ampla, aberta, tem muitos vidros abertos, entendeu? Então eu senti dessa forma mais segura. Mas é assim, é você entrando e você vendo onde é que você tem que ajustar mais. Por exemplo, eu já vi uma máscara que tem uma aberturazinha, que é própria para esportista, já adquiri hoje, exclusive. Aí eu vi de uma colega uma pulseira, que eu também não sei onde é que vende, mas enfim, que tem um espaçozinho que você bota o álcool gel, aí você só aperta com um buraquinho e ele sai. Entendeu? Então já facilita para você. Embora nessa academia tem álcool gel para todo lado, entendeu? Mas enfim, acaba que fica mais prático, tá? Você não vai ficar levando uma bolsa gigante e mexendo na bolsa, tá entendendo? Até porque assim, também corre o risco, né? De você estar ali se contaminando. Então, assim, bacana. É o novo normal, entendeu? Que a gente erra tentando acertar. Por mais que você diga assim, a pandemia não passou, mas não tem prazo para terminar. Entendeu? Se você tem essa questão de necessidade mesmo de voltar a uma atividade física por causa do seu corpo, que está ruim, a saúde mental e tudo, você vai e se organiza para ir. É igual, por exemplo, no início, que estava aquele fique em casa bem severo, né? E o supermercado eu costumava ir no domingo, 8 horas da noite. Tinha pouquíssima gente. Aí você busca. Ou numa sexta, quando precisava para o final de semana, de 7 e pouco da manhã, que era depois do exercício que eu fazia na rua. Entendeu? Então você vai encontrando algumas coisinhas, mas é errando, tentando acertar, né? Você vai buscando ali, mas realmente coisas que lhe passam um pouco mais de segurança em meio a esse caos. Que ótimo, equipada, preparada, pronta para voltar, e que ótimo, Carol. Fortaleça esse joelho. Daqui a gente também torce aí pela sua saúde, tá bom? Isso, obrigada, Luísa. Eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que de um lado a gente se previne, do outro lado a gente se cuida mais na saúde, mas não tem prazo para terminar, né, tudo isso. Então, a gente vai tentando dançar a dança das cadeiras. Mas quando um lugar lhe passa segurança, você corre para lá. Próximo bloco tem a participação de José Luiz, profissional de educação física, que vai contar pra gente como é que tá sendo esse retorno agora. As academias e os centros esportivos devem seguir severamente os protocolos sanitários para garantir a segurança não só do cliente, como também dos profissionais de educação física. Quem vai contar um pouco dessa história pra gente, né, como é que tá sendo esse retorno também, é o professor José Luiz. Bom, foram 4 meses de portas fechadas, mas agora muitas academias aos poucos aí estão retomando, né, a rotina, abrindo aí para os clientes, para os atletas, né, voltarem à sua rotina de cuidados, né, com a saúde física e também mental, que é tão importante. Para falar um pouco sobre isso, né, a alteração, a retomada das academias, eu convidei aqui José Luiz, ele que é professor de educação física, também conhecido como Pi, mais conhecido como Pi. Meu querido, como é que tem sido, né? Como é que foram esses dias aí, longe da rotina de trabalho, né? Longe dos seus alunos? Então, foi um período, eu diria que até um pouco aflitivo, eu diria, porque apesar de todo esse perigo do contágio, do medo do desconhecido, né? Afinal de contas era um padrão novo de problema, né? De vírus que a gente tinha, a gente se sentia um pouco aflito no sentido de que a gente de verdade acreditava que a gente podia contribuir para melhorar a saúde das pessoas mesmo durante esse período de forma muito segura.
mas, vamos dizer assim, que o desconhecido nos obrigou a, por prudência, termos um tempo de observação e de aprendizado sobre a dinâmica da epidemia. Agora, Pi, como é que vai ser essa nova rotina, né? Aos poucos aí a gente já viu as liberações, a retomada gradual, né, das atividades econômicas, tanto no município quanto no estado, e as academias, que inclusive foram as primeiras a fechar, agora estão liberadas para retomarem as atividades. Os locais que você trabalha, né, já retomaram essas atividades e estão tomando os devidos cuidados de acordo com os protocolos e com os decretos, né, que foram publicados? Então, é o que eu disse, o que eu penso, né? Eu acho que nenhum setor ele retomou com protocolos tão rígidos de segurança sanitária como as academias, né? A gente as academias, elas, acho que por terem sido tão criticadas durante o período em que se pediu a reabertura delas, né? Ser tão comentado o risco que elas poderiam ter, eu acho que eu não vi nenhum setor retomar com tantos protocolos de segurança. Eu não sei se vocês vão ter a oportunidade de frequentar uma academia durante esse período, mas se vocês forem, vocês vão sentir de fato um ambiente seguro e preocupado com protocolos sanitários lá dentro. Exemplos, né? A gente sabe que existe aí a exigência do uso da máscara, né? O dispensers com os álcool gel. O que mais, assim, as academias que você tem visto, e inclusive as que você trabalha, né? Tem oferecido segurança para o cliente e para o profissional, que é importante Isso. também. Além dos protocolos, pedidos nos planos de retomada, né, que a gente tem álcool em gel disponível, medição da temperatura na entrada da academia, tapete de desinfecção, distanciamento, 6 metros quadrados por cliente é o que pode ter de lotação dentro delas. Além de muitos outros banheiros, tem que ser individual, não existe mais aquele vestiário coletivo, vamos chamar assim. Mas muitas academias ainda foram além. Eu posso dizer pela academia que eu atuo, que eu coordeno lá, que a gente estabeleceu áreas exclusivas de treino. Então, se você for lá, você vai ter 6 corredores de treino que você reserva o seu horário e treina naquele corredor sem sair, sem compartilhar equipamento com outra pessoa. Então, todo o treino é realizado naquele espaço, certo? Há uma conformação de maquinário ali dentro que é possível realizar todo o treino com acompanhamento correto, claro. E só ao final do treino tem uma pessoa que entra, desinfecta esse corredor todo para que a próxima pessoa possa usar. Além de tudo, lá na academia, a WM, lá onde onde eu atuo, lá onde eu coordeno, a gente tem uma cabine de desinfecção. A pessoa passa, ela libera o quaternário de amônia, que é até uma substância que mantém a superfície limpa, a superfície protegida durante um período, e ela passa por dentro dessa cabine, tanto na entrada quanto na saída. Muito bacana. Ô, Pi, a gente falou muito de como as academias têm se comportado oferecendo segurança aos clientes. Agora você como professor, né? Porque você vai ter que estar olhando, coordenando, né? Orientando o atleta, o cliente lá, a realizar corretamente os exercícios. Você tem já algum tipo de rotina de higienização? Sim. É importante, como toda academia vai ter álcool disponível, é importante, uso de máscara. Eu acho que é a medida mais importante do ponto de vista de propagação de pessoa para pessoa, que é o uso de máscara, para a gente evitar espernigotículos, né, que são a principal causa de infecção. Lavar bem as mãos e manter um distanciamento de 2 metros. Do ponto de vista do monitoramento, do acompanhamento do aluno, do atleta na sala de exercício, esses são os fatores mais importantes. E há outros fatores indiretos que são influenciados pela própria prescrição do treino, né? Que o treino pode influenciar nisso. Por exemplo, você usar protocolos de treino mais eficientes e que se precise de menos equipamentos e que se passe menos tempo dentro de um ambiente fechado. Hoje, mais do que nunca, isso gera uma busca, né, na área do exercício, mas hoje, mais do que nunca, vai ser necessário treinos eficientes, que você entra, usa pouco equipamento, fica pouco tempo exposto àquele ambiente, vai para casa. E, de preferência, para
ser melhor ainda, para ter uma segurança maior ainda, uma frequência de ida à academia menor. Então, 3, 2 vezes por semana, é possível melhorar condicionamento, é possível melhorar a imunidade e é possível controlar fatores de risco que podem até complicar um possível desenvolvimento da Covid. Que bacana, olha só, então é possível sim manter a forma, né? Mesmo que não tenhamos ainda aí a vacina da Covid-19, é possível manter a forma de maneira segura, não é isso, Fih? É possível e é importante, é muito importante. A gente é bem estabelecido na ciência que indivíduos bem condicionados ele tem menor chance de se contaminar, eles têm menor chance de evoluir mal esse contágio, né? Além de controlar outros fatores de risco, afinal de contas as outras condições não sumiram, a diabetes não sumiu, a hipertensão não sumiu, e são fatores de risco para o próprio Covid. Muito bem, para terminar então, eu quero que você deixe aí suas redes sociais, o pessoal que tiver mais curiosidade em aí, né, se cuidar, seguindo aí as normas de segurança, de repente pode pegar mais informações com você nas suas redes sociais. Pronto, vou deixar só três, das 2 academias que a gente coordena, a WM Fitness, @WM Fitness, @WM Health, Health de saúde, né? HEALTH, WM Health, e a da consultoria que a gente tem, que presta consultoria para academias, que é a Fit for Health, também Health de saúde, HEALTH. Fit for, o for é de 4, Fit 4 Health. No nosso último bloco, você confere a palavra do Conselho Regional de Educação Física com relação ao retorno das atividades. Para garantir o cumprimento de todos esses protocolos sanitários, o Conselho Regional de Educação Física tem aí um papel importante na orientação junto aos proprietários de academias e centros esportivos. Com a palavra, então, Adriano de França, ele que é diretor executivo do Conselho Regional de Educação Física. Desde a semana passada, as academias e centros de atividade física já estão aí liberados a reabrirem, retomarem as atividades, desde que não liguem os ar-condicionados, para que o pessoal volte aí a manter a qualidade de vida, manter aí a boa forma física. Mas o Conselho Regional de Educação Física vai ficar de olho, né, nessa retomada das atividades. Para falar sobre esse assunto, eu convidei aqui Adriano de França, ele que é diretor executivo do Conselho Regional de Educação Física. Tudo bom, Adriano, com você? Oi, Luísa, tudo bem? Pois é, nessa retomada aí das atividades, né, do setor da educação física, e assim como outros setores, sofreu bastante os impactos aí financeiros ocasionados pela pandemia. Trouxe essa expectativa boa de retomada, por um lado, né, que é interessante para o setor que sofreu bastante, e por outro lado traz aí uma série de preocupações, né, e cuidados que todos os envolvidos no setor devem ter para que essa retomada seja algo, diante de todas as dificuldades, positivo, né? Como é que o Conselho está se posicionando junto às academias, aos proprietários de academias? Né? Porque a gente sabe que existe toda uma dificuldade, né, para manter esses protocolos sanitários. Vocês vão fiscalizar ou isso fica mais por parte da Prefeitura e do Governo do Estado? Bem, Luísa, o primeiro ponto é que o Conselho, como órgão de fiscalização, ele tem atuado de modo a orientar, né, a ter uma atuação educativa para esses proprietários, não só para os proprietários de academia, de outros espaços onde as atividades físicas são desenvolvidas, e também para os próprios profissionais de educação física, que como profissionais da área da saúde, eles têm aí um importante papel no sentido de cumprir e fazer cumprir essas medidas, né? Então, nesse sentido, nós publicamos uma cartilha no nosso site com protocolo, né, com as medidas que são recomendadas, né, para serem seguidas nesse momento. E, além disso, o Conselho tem tem montado um cronograma de fiscalização, né, nessa parte educativa, de orientação desse início,
e também vai atuar no repasse das informações para os outros órgãos de fiscalização, né, que podem aí sim aplicar alguns tipos de punição, né, investigar melhor essa questão do descumprimento do decreto. A função, o princípio do Conselho é fiscalizar o exercício profissional, mas nada impede que atue em conjunto, né, colabore com as outras autoridades e com o próprio setor, com a sociedade, como é o objetivo do Conselho. Adriano, vamos detalhar aqui um pouco o que é que diz, né, os decretos, porque tem um decreto municipal, tem um decreto estadual, mas assim, de uma forma geral, o que é que eles dizem, até para que as pessoas que vão voltar às academias também possam servir, né, de fiscais, para saber se aquela academia que eles estão frequentando realmente está obedecendo aí as normas, né, as regras de distanciamento. Como em vários temas que nós temos visto nessa pandemia, algumas diferenças de pensamento, mas o que existe de convergência, né, que é o plano de retomada que o governo do Estado está seguindo, dentre essas medidas que nós podemos citar, já desde antes da chegada, né, dos alunos às academias, dos espaços fazerem uma investigação por meio do formulário, né, com a anamnese, com o estudo dos hábitos dessas pessoas nos últimos tempos, firmar um termo de responsabilidade com essas pessoas para que, ao sentirem qualquer sintoma ou existir alguma possibilidade de estar contaminado, né, informar para o setor. Aí já as medidas mais práticas, né, do uso obrigatório de máscara, a higienização dos pés, a disponibilização de álcool 70, né, em todos os espaços de treino, em quantidade suficiente para que as pessoas possam fazer sua higienização, reforço, né, na limpeza desses locais, desses equipamentos, o agendamento, né, por parte das pessoas para que evite a aglomeração. E aí, em relação à aglomeração, nós temos também uma regra de um cliente, uma regra de ocupação de um cliente, um usuário, a cada 6,25 metros de treino, que aí até o Conselho entende que essa regra deve ser até um pouco mais protetiva, né? 10 metros quadrados, né? Um cliente a cada 10 metros quadrados, o distanciamento de 2 metros entre as pessoas, o treinamento das equipes, né? O Conselho tem orientado esse espaço a treinar suas equipes para entender essas medidas, conseguir orientar os usuários sobre a importância do cumprimento dessas medidas. Enfim, são inúmeras formas, inúmeras ações que são necessárias para que seja garantida aí a segurança, né? Tanto dos profissionais de educação física, que atuam diretamente, quanto também dos usuários. E até, Luísa, para garantir que as pessoas que estão em casa, no seu isolamento, se sintam seguras, né, e deixar suas casas, irem até esses espaços, praticar suas atividades físicas, se não da forma como eram praticadas antes, mas agora nesse novo contexto que é necessário, né, e que todos nós devemos seguir. Como é que foi esse período em que as academias elas ficaram fechadas? Esse período tem sido bastante dificultoso, né? Inclusive para o próprio Conselho, como órgão público, ter que se adaptar, tentar entregar um serviço público de qualidade diante das limitações que nós tivemos. E mais ainda para essas academias, né? Nós sabemos que nós já não vivemos no nosso país, no nosso estado, um momento econômico tão favorável, né? Já existiam dificuldades e muitas dessas academias já trabalhavam com caixa bastante reduzido, até sem caixa, né? E esse período de pandemia, né, por um lado, impôs uma maior rigidez ainda em termos financeiros. Por outro, nós até vimos surgir algumas ideias interessantes, né, de envolvimento dos alunos, utilizando as redes sociais, das ferramentas digitais, né, academias que conseguiram se manter durante esse período. Mas muitas delas nós já temos informações e já temos recebido alguns pedidos de baixa que não retornarão às suas atividades, né? Isso é uma realidade de vários setores e eu acho que o setor da educação física foi bastante impactado, né? Prejudicado com essa pandemia. Mas nós temos visto a compreensão por parte da maioria, né, dos empreendedores desse setor, né, de que apesar das dificuldades eles têm se engajado bastante, têm entendido a necessidade de se adotar essas medidas, de reformular seus espaços, seu negócio, né, para poder entregar para a sociedade
aquilo que tudo de bom que a atividade física pode trazer, que é em resumo, bem-estar físico, né, psíquico, né, de tanta tensão. Então, nós temos visto e até parabenizamos, né, a maior parte dos proprietários de academia, de outros espaços, nós falamos academia, mas a atividade física ela é realizada em vários outros espaços, clubes, espaços ao ar livre, né? Então, nós temos visto bastante engajamento no setor, né, dos responsáveis por esse setor. Que bacana. Obrigada, Adriano, pela sua participação. É isso, né? O recado aí foi dado, mas por último, eu quero que você me diga aí se existe algum contato, né, do conselho para melhorar até essa comunicação entre os proprietários de academias e vocês, né? Vocês têm disponibilizado algum tipo de endereço eletrônico, alguma forma aí de comunicação com esse público? Sim, nós temos disponibilizado, né, para denúncias em relação à fiscalização. Temos tentado concentrar essas denúncias tanto no nosso site quanto pelo e-mail, né, que é o fiscaliza@cref16.org.br. Em relação às outras situações de atendimento, o e-mail atendimento@cref16.org.br e nossas linhas telefônicas, né, que como outros órgãos estão bastante congestionadas, mas que também podem ajudar aí a esclarecer, tirar alguma dúvida e realizar os procedimentos que o Conselho realiza no seu dia a dia administrativo. O Vida Saudável de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. E se for à academia, siga corretamente os protocolos de segurança, tá bom? Próxima semana a gente tá de volta. Até lá!